Galera tá afiada, né? Lindo demais. Glória a Deus. Sem perder mais tempo, eu quero convidar o nosso amigo pastor Ricardo Vasconcelos. Vai trazer uma palavra para o nosso coração hoje. Pastor, deixa Deus te usar. Amém. Olá, queridos. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém. Good morning, everybody. Muito feliz de poder estar com vocês hoje mais uma vez. I'm glad to be here with you guys once more. E a gente sofreu um pouquinho com a vinda para cá, We suffered a little bit with our coming here porque da Itália para cá o fuso horário são de 6 horas. because from Italy to here the fuse is 6 hours, the time difference. Então a gente dá uma sofrida, porque quando dá meia-noite aqui já são 6 da manhã lá na Itália. So we suffer a little bit because when it's midnight here, it's 6 a.m. in Italy. Por isso que a pastora acabou não vindo, ficou lá descansando. And that's why my wife ended up not coming. She stayed home resting. Eu quero apresentar para vocês rapidinho a minha família com uma foto atualizada. I want to present to you my family with a current photo. E agora a gente já é vovô e vovó. Now we are grandpa and grandma. Tá ali nossa filha com o nosso genro, Arthur e Bianca. So our daughter and our son-in-law, Arthur and Bianca. Mateu e Maísa, que casaram agora final de março. Mateo and Maísa. Depois vem o meu filho e a minha nora. And then my son and my daughter-in-law. E o meu filho caçula, Josué. And my youngest, Joshua. E ali está o Noah e a Miley, os nossos netinhos. And up front you see Noah and Maya, our grandkids. A família está grande. Our family is getting big. E a minha nora já está grávida de novo. And my daughter-in-law is pregnant again. Vem aí o terceiro netinho. And our third grandson's coming. Todos pastores servindo a Jesus. All of them are pastors, all of them are serving Jesus. Para a glória de Deus. For the glory of God. Hoje eu quero dar um presente para vocês. Today I want to give you a gift. Alguém gosta de presente? Does anybody here like gifts? Então eu vou dar um presente para você. I'll be giving you a gift. Abre aí, por favor, o outro banner. Let's go to the next page. Pronto. Nós temos um curso sobre casamento. We have a course about marriage, São 8 lições. and there are 8 lessons. A gente fala sobre perdão, We talk about forgiveness, comunicação, communication, conflito. fights. A gente fala arguments. sobre a intimidade do casal, We talk about intimacy, criação de filhos. raising kids. A gente já traduziu esse curso para o italiano, This course is already translated to Italian, para o inglês. to English. Estamos traduzindo para o japonês We're now translating it to Japanese com inteligência artificial. using AI. Então é bom porque a minha voz fica igual no vídeo. And that's awesome because my voice stays the same Quem, throughout all languages. quem vê os vídeos pensa que eu falo vários idiomas. The people who see the courses, they think I speak many languages. E aí a gente já está traduzindo para vários, vai traduzir para o espanhol também. And so we're translating to many languages. We're translating now to Spanish as well. Mas nós temos um desejo que a mensagem de família, de casamento, vá longe. But we have a desire that the message about family, about marriage goes far. Então We o que, want it que to go nós far. estamos fazendo hoje? So what are we doing today? Esse QR Code te dá acesso gratuito ao curso. This QR code will give you free access to the course. Você não tem que pagar por ele. You won't have to pay for it. Você pode dar uma oferta se você quiser e puder. If you desire and if you're able, you could give an offering. Mas você vai ver que o curso está para você disponível 100% gratuitamente. But you'll see that the course is available for you 100% free. Ele custou para nós anos de vida, de estudo. It costs us years of life, years of studying. Ele custou estúdio. It costs us studio time. A inteligência artificial custa para fazer essa tradução. The AI that we're using, it takes some money to Mas a make gente the oferece para translation, você gratuitamente. but we're offering it to you free. E aí você pode dar uma oferta se você quiser. And then if you desire, you can give E it. você pode também disponibilizar para quem você quiser. And you could also give it to whoever you want. Se você quiser tirar uma foto do QR Code, está aí. If you want to take a picture of the QR code. Hoje nós temos... Quem é casado aqui? Deixa eu ver os Who's casados. married here? Nós temos essas camisas aqui. We have these shirts. Eu amo minha esposa e eu amo meu esposo. I love my wife and I love my husband. Eu quero aconselhar todas as esposas I want to give you an advice to all the wives a comprar umas 4 para o marido. to buy 4 for their husbands. Para ele usar de uniforme. So it could be his new uniform. Para ele ir para academia com essa So he camisa. could go to the gym with the shirt. Eu amo minha esposa. I love my wife.
para afastar o Satanás. Make sure that the devil keeps Então, away. a gente tem algumas ali atrás, você pode adquirir. We have a few back there, you can buy them. E nós temos os nossos livros. Temos hoje 14 livros escritos. And we also have some of our books. We have Para quem 14 quer melhorar books o that we wrote. casamento 5 estrelas. For whoever wants to get a better marriage, a 5-star marriage. Para quem quer prosperar, para onde está indo o seu dinheiro. For the ones that want to prosper. Como vencer os piores inimigos da família. And how to win the fight against the worst enemies of the family. Obrigado, querido, por segurar isso aqui para mim. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês Today I want to bring you a word que está lá no Salmo 34, and you'll find it in Psalm 34, versos 17 e 19. verse 17 and 19. Estou acostumado com tradução, I'm used to translating, to having people porque lá na translate, Itália todas as pregações têm tradução. because in Italy all of my preachings they have translators. Então tem 2 anos que eu estou pregando com tradução direta. So it's been 2 years that I've been preaching with translation. Tranquilo. Easy. Salmo 34, 17 a 19, eu vou ler em português, depois o pastor lê em inglês. Clama os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Psalm 34:17 says, "The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. He protects all his bones, not one of them will be broken. Evil will slay the wicked. The foes of the righteous will be condemned." Oh, sorry. Eu estou continuando. I was going all the way. O tema da minha mensagem hoje é por que sofremos? The theme of my message today is, why do we suffer? No ano passado, nós passamos a pior situação da nossa família. Last year we went through the worst time of our family. Eu tenho 50 anos de idade, 32 anos de casado, I am 50 years old. I've been married for 32 years. e nós nunca passamos nada igual ao que a gente passou há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás. And we had never gone through something like we went through last year, a year and a half ago. Eu vou citar só os momentos mais difíceis que a gente passou. And I only cite the hardest times that we went through. A minha esposa descobriu um câncer de mama. My wife found out that she had breast cancer. No momento em que a gente está passando por essa situação tão difícil, And while we were going through this hard situation, meu filho parou na UTI com um problema respiratório seríssimo. my son, he had to go to the hospital with a serious respiratory problem. E no meio dessa situação difícil, a gente teve a boa notícia que a minha nora estava grávida. And in the middle of all this, we had the good news that my daughter-in-law was pregnant. E na última semana de tratamento da minha esposa do câncer, And in the last week that my wife was going through treatment, the cancer a treatment, minha nora cai dentro de casa my daughter-in-law fell inside her house, e ela tem que fazer um parto prematuro. and she had to have the baby early. Então eu corria com a minha esposa para o hospital de manhã por causa do câncer So I was running with my wife to the hospital in the morning because of the cancer. e eu tinha que correr à tarde para ir levar meu filho e ver as coisas do meu neto lá que tinha nascido prematuramente. And I had to run in the afternoon to take my son and to take everything from my grandson that had been born prematurely. E como vocês perceberam, os meus netos nasceram próximos um do outro. And as you guys could see, my grandkids, they were born close to one another. Então a diferença de idade deles é de cerca de 40 dias. They're about 40 days difference. Depois que a gente superou o câncer e superou os outros problemas, que são os mais graves que eu estou te falando, And after we got over cancer and we got over all the other problems that I was telling you about, a gente foi para o Brasil para o nascimento da minha neta. we went to Brazil for my granddaughter to be born. E quando ela nasceu, tudo tranquilo. And when she was born, everything was fine, everything was great. 48 horas depois, a gente foi para casa. 48 hours later, we went home. Mas no primeiro dia
é que ela está lá em casa, But in the first day that she was home, a gente percebe que ela está tendo uma espécie de convulsão. we noticed that she was having convulsions. E a minha neta, com menos de 72 horas de nascida, teve um AVC. And my granddaughter, with less than 72 hours of being born, she had a seizure? Stroke. There we go, stroke. E quando a gente passou por tudo isso, And after we went through all of that, em um ano mais ou menos, in about 1 year, obviamente que surgem perguntas no nosso coração. it's obvious that our heart starts asking questions. Por quê? Because Para quê? why Será que eu pequei? did I sin? Será que alguém na minha família pecou? Did somebody in my family sin? O que as pessoas vão falar? What will people say? O que as pessoas vão pensar? What will people think? O que eu devo fazer? What should I do? E eu quero dizer para você que essas perguntas são normais. And I want to tell you that these questions, they're normal. Porque eu já vi pessoas dizendo que quando você está sofrendo, Because I've heard people saying that when you're suffering, você não deve perguntar por quê. you shouldn't ask why. Mas isso não é verdade. But that's not the truth. É impossível você não perguntar por quê. It's impossible not to ask why. Eu vou considerar que as pessoas que querem ensinar isso, I will consider that the people that want to teach this, elas estão falando de um porquê que não é legal fazer. they're talking about a why, a question that's not cool to do. Porque com toda certeza você jamais deve fazer uma pergunta para Deus ofendendo Deus. I'm sure that you could never ask a question to God offending him. You shouldn't do that. Então, se você está passando uma situação de sofrimento So if you're going through a trial e você vira para Deus e fala, por que and you Deus? say, why God? Com raiva, And you're angry apontando o dedo para and you're Deus, pointing at him querendo colocar Deus na and you're parede. trying to throw him in the corner, Isso não é inteligente, that's not smart. isso é pecado. That's sin. E esse porquê você nunca deve And fazer. that type of questioning you should never do. Mas você perguntar de coração, But if you ask with all your heart, por que eu estou passando por isso, why am I Deus? going through É this? God? completamente diferente. It's completely different. E obviamente você vai fazer essa pergunta. And obviously, if you're going through something, you ask that. Então por que eu estou passando por isso? Why am I going through Por que this? tantos problemas de uma vez só? Why so many troubles at once? A gente nunca passou por isso na nossa vida. We had never gone through this in our lives. E isso traz aquela pergunta que todo mundo faz. And this brings the question that everybody asks. Por que as pessoas sofrem? Why do people suffer? E se você trouxer para dentro da igreja, And if you bring it inside the church, por que um filho de Deus sofre? why does a child of God suffer? Por que as famílias sofrem? Why do the families suffer? E a resposta é And simples. the answer is simple. O motivo do sofrimento na face da terra, The reason for suffering in earth obviamente, é o pecado. is obviously because of sin. Mas não é o pecado que você cometeu apenas. But it's not about only the sin that you committed, É porque o pecado entrou na humanidade. but it's because sin got into humanity. Então eu não estou dizendo So I'm not saying que o sofrimento é fruto do seu pecado. that suffering is because of your sin, is a consequence of your sin. O sofrimento existe no mundo Suffering exists in the world por causa do pecado. because of sin. De vez em quando eu encontro algumas pessoas Sometimes I meet people que me questionam, mas se Deus é bom, por que existe guerra? and they ask me, if God is good, why are there wars? Porque se Deus é bom, por que pessoas nascem com cegas ou aleijadas? If God is good, why are some people born blind or missing a limb? Mas essa pergunta, ela é uma pergunta equivocada. But this type of questioning, it's a wrong type of questioning, Porque a pergunta correta deveria ser a seguinte: because the right questioning should be, Deus é bom, God is good, Deus é amor, God is love, Deus é paz, God is peace, Deus é saúde. God is health. As pessoas se afastam de Deus, People, they move away from God escolhem viver independentes de Deus, and they choose to live independent from God escolhem desobedecer a and Deus. they choose to disobey God. Então a pergunta correta é a And seguinte: the right questioning should be, se a maioria das if pessoas most people anda longe de Deus, walk away from por God, que não nasce todo mundo cego? why does
everybody born Por que blind? não nasce todo mundo doente? Why isn't everybody born not Por que healthy? não tem guerra e sofrimento para todo mundo? Why isn't there war and suffering for everybody? Porque Deus é bom. Because God is good. Porque Deus é amor. Because God is love. Porque por nós escolhemos viver longe dele, Because when we decide to live away from deveria Him, estar dando tudo errado para todo mundo. everything should have been going wrong for everybody. Mas não é assim que acontece. But that's not what happens. Porque Deus é bom. Because God is good. Mas eles querem dizer que todo mundo está longe de Deus. But they want to say that everybody's away from God, Poucas pessoas têm problemas desse tipo, and a few people have this type of problem levando em conta a maioria, when you talk about the whole, e eles questionam que Deus não é bom. and they question and they say that God is not good. Então o sofrimento ele existe por causa do pecado. So suffering exists because of sin. Por isso, ouça uma coisa importante. So that's why, listen to something important. O céu não é um lugar bom só porque não tem sofrimento. Heaven isn't only a good place just because there's no suffering. O céu, ele só é céu Heaven is only heaven porque ali haverá a constante presença de Deus. because there we will have the constant presence of God. Inferno não é inferno porque é um lugar de sofrimento. Hell is not hell because it's a place of suffering. Inferno é inferno porque é um lugar de completa ausência da presença de Deus. Hell is hell because it's a place with a complete absence of the presence of God. Porque a gente passa sofrimento na terra. Because we go through suffering on earth. Mas se você tem a presença de Deus, But if you have the presence of God, você vence sofrimento. you were able to overcome it. Agora, se você está num ambiente que tem sofrimento sem a presença de Deus, But if you're in a place that there's suffering and you don't have the presence of God, isso é desesperador. it's desperate. Então, quando eu passei por toda essa situação de muita dor e sofrimento, So when I went through the situation of a lot of pain and suffering, eu cheguei a algumas conclusões que eu quero compartilhar com vocês hoje. I came to a few conclusions that I want to share with you today. Eu quero te ajudar se você já passou por sofrimento, I want to help you if you went through suffering, se você está passando if you're going through, ou se você vier a passar. or maybe one day you will go through. O que eu posso dizer para você? What can I tell you? No meio de um sofrimento, faça um autoexame. In the midst of suffering, examine yourself. Eu pequei? Did I sin? Eu fiz alguma coisa errada? Did I do something wrong Que está gerando essa consequência? that is opening this door for this consequence? Eu plantei alguma coisa e agora eu estou colhendo Did isso? I plant something and now I'm reaping what I sowed? Quando eu comecei a passar todo esse problema com a minha esposa, filho e netos, Once I started going through all these problems with my wife, my son, and my grandkids, eu parei para pensar. I started to think, Eu estou fazendo alguma coisa? am I doing something? Eu estou vivendo de um jeito Am I living in a way que possa dar uma oportunidade a Satanás de entrar na minha casa para destruir a minha casa? that will allow Satan to come into my house and destroy my house? Eu estou fazendo alguma coisa e isso é a colheita do meu pecado? Am I doing something and is this me reaping what I sowed? E se você fizer um autoexame sincero And if you look inside yourself and you examine yourself and e você vê que você não fez isso, and you see that you did not do any of that, glória a Deus. glory to God. Não é porque nem todo sofrimento é fruto do seu pecado. Not all suffering is a consequence of your sin. Mas se você percebe que isso que está acontecendo com você é fruto da sua vida, But if you notice that what you're going through das suas is a ações, consequence of your actions, of your life, então você pode interromper esse sofrimento. you could stop that suffering. Então o poder de interromper esse sofrimento está na sua mão. The power to stop that suffering is in your hands. É automaticamente se arrepender, It's repenting pedir Deus me perdoa. and ask God, forgive me. Eu quero parar isso agora em nome de Jesus. I want to stop this right now in the name of Jesus. Se o que eu estou vivendo é fruto de algo que eu estou fazendo, If what I'm living is a consequence of something that I am doing, se eu parar de fazer, if I stop doing it, aquilo vai parar de acontecer. that will stop happening. Então tem pessoas que estão sofrendo So there's some people that are suffering, e se elas fizerem um exame sincero, and if they examine themselves honestly, tem coisas para ela consertarem na vida there are a delas. few things that they need to fix in their lives. Enquanto você não fizer isso, And until you do that, esse problema não vai sair da sua vida, da sua that casa. problem will stay and remain in your house. Porque você está abrindo brecha para o inimigo ou colhendo aquilo que você está fazendo de errado. Because you're opening gaps for the enemy, or you're reaping what you have sold. Segunda pergunta que você deve fazer num momento como esse. Second question that you should ask yourself in a time like O this. que eu estou passando é demônio? Is what É I'm going luta through, espiritual? is what I'm going through a demon? Is it a spiritual warfare?
O mundo espiritual, ele é real e ele existe. The spiritual world is real and it exists. Eu já tive centenas de experiências com o mundo espiritual. I've had hundreds of experiences with the spiritual Quem aqui world. já teve experiência com o mundo espiritual? Coisas Who here had espirituais? Deixa eu an levantar a mão bem alto, experience assim, deixa eu with the ver. spiritual world? Pois é. Quando você tem uma experiência, When you go through an experience, você sabe que é you verdade. know it's true. E o que eu percebo na ação dos demônios, desses seres malignos? And what do I notice in the action of these demons, these souls? Normalmente eles querem fazer uma de duas coisas com você. Usually they want to do one of two things with you. É muito bom para o diabo It's really good for the devil quando você não acredita que ele existe. when you don't believe in him. O diabo fica feliz The devil he's happy se você não acredita nele. when you don't believe that he exists. Por quê? Why? Porque ele pode agir sem ser identificado. Because he can act without being identified. Então o diabo começa a destruir um casamento, So the devil starts to destroy your marriage, começa a atacar a sua saúde, starts to attack your health, seus filhos, your kids. e você acha que isso é coisa normal da vida. And you think that's normal. It's normal part of life. Pode ser, It might be, mas pode ser espiritual. but it also might be E spiritual. se é espiritual, And if it is spiritual, você não vai vencer com conversa you're not gonna win with the talk ou com psicologia. or with the psychology. Tem coisas que você resolve com uma conversa boa, Some things you're able to solve with a good talk, com psicólogo, with a psychologist. mas acredite em mim, But believe me, tem coisas que são espirituais. some things are spiritual. Mas o diabo, ele quer que você não acredite nele, But the devil wants you to not believe in him porque ele faz tudo because he'll do e everything você não identifica and ele. you're not able to identify him. Ou o diabo quer uma segunda coisa. Or the devil wants something else. Se ele não consegue fazer você duvidar que ele existe, If he's not able to make you doubt of his existence, não, esse aqui não tem jeito, ele acredita em mim. this one, there's no way because he knows I exist. Então ele vai fazer a segunda estratégia, He'll do the second strategy. colocar medo em você. He'll put fear in you. Tenha medo do diabo. He's going to make you be fearful of him. Tem gente que não quer nem que você fale no diabo. Some people are scared of even saying the name, the devil. Não fale em Satanás. Don't talk about Tem Satan. medo de I'm Satanás. scared of Satan. Mas não é isso que a Bíblia ensina. But that's not what the Bible teaches us. Então, quando eu descobri que a minha neta tinha tido um AVC, So when I learned that my granddaughter had a stroke, imediatamente eu comecei um jejum. I immediately started fasting. E eu fiz um jejum que eu nunca tinha feito na minha vida. And I did a fast that I had never done before in my life. Eu já fiquei 9 dias sem comer absolutamente nada, só água, I só. have gone 9 days without eating absolutely nothing. Já fiquei várias vezes 3 dias de jejum, I've stayed many times 3 days without eating. lutando and contra o mundo espiritual. fasting, fighting in the spiritual warfare. Mas eu nunca tinha feito um jejum sem comer e sem beber nada. But I had never done a fasting without eating or drinking anything. E eu nem tinha parado para pensar isso durante toda a minha vida. And I had never even thought about that my whole life. Mas quando isso aconteceu com a minha neta, But when this happened to my granddaughter, imediatamente eu falei: Deus, eu estou em jejum immediately I told God, I'm fasting até eu ter uma resposta ou ver alguma coisa acontecer. until I have an answer from you or until I see something happening. Eu não vou comer nada e nem beber nada. I'm not going to eat anything. I'm not going to drink anything. Eu acho que eu fiquei perto de 2 dias desse jeito. I believe I was about 2 days like that. Eu não imaginava que era tão difícil. I didn't know it was so hard. Porque para mim ficasse 3 dias sem comer é zero problema. Because for me to stay 3 days without eating, it's easy. Eu já me acostumei a jejuar assim. I'm used to fasting like that. Jejum é questão de costume. Fasting is about you getting used to it. Talvez você me ouça dizer que ficar 3 dias sem comer não é problema. Você fala, mas como? Maybe you hear me saying staying 3 days without eating is easy. You're saying how? Quando você começa a fazer, você se torna normal. When you start doing it, it becomes normal to you. Hoje eu ouço o pastor Luciano Subirá dizer que 40 dias sem comer é tranquilo e eu fico, meu Deus, como pode? And today I hear Pastor Luciano Subirá saying that 40 days without eating is easy, and I'm like, well, how does he do it? Mas ele faz pelo menos 2 vezes no ano um jejum desse But he jeito. does it at least twice a year. E tem crente que não consegue ficar um dia de jejum. And there are Christians that they're not able to stay 1 day without eating, 1 day fasting.
Do que eu posso falar para você? What can I tell you? Se você estiver passando uma situação de sofrimento, If you're going through a situation when you're suffering, considere que pode ser demônio. consider that it might be demons. E se for demônio, And if it is demons, a Bíblia diz the Bible says que os demônios that the demons são vencidos are overcome com oração through prayer e jejum. and fasting. Tem um tipo de demônio There's a type of demon que só vai cair that will only leave se você orar e jejuar. if you fast and pray. Então, você tem que considerar que alguma coisa que você pode estar passando So you have to consider if you're going through something, é espiritual if it is spiritual, e vai depender de você orar e jejuar and it will depend on you praying and fasting, e de você fazer guerra espiritual. and you getting into spiritual warfare. Existe um erro que os cristãos cometem. There's an error that Christians commit. Os crentes conversam só com Deus, Christians, they only talk to God, mas os crentes deveriam conversar também com o diabo. but Christians should also talk to the demons. Mas os crentes não conversam com o diabo. But Christians don't talk to the demons. Mas como assim, pastor? But what do you mean, Pastor? Você tem que falar com o diabo. You have to talk to them. A Bíblia diz que ele te deu autoridade The Bible says that God gave you authority para pisar sobre todo o poder do inimigo. to step over any power of the enemy. Quem tem que expulsar os demônios é você. The one that has to expel the demons is you. Ele te deu autoridade He gave you authority no nome dele in His name para vencer os inimigos. to overcome enemies. Então muitos crentes ficam pedindo: Deus, So many Christians, they ask God, expulsa o inimigo. please make him leave. E Deus está dizendo: And God is saying, leia a Bíblia. read your Bible. Eu quero que você expulse o inimigo I want you to expel the enemy no meu nome. in my name. Então a conversa com o diabo, So the talk to the devil, obviamente, obviously, não é bom dia. is not good Tá morning. tudo bem? How you doing? A conversa com o diabo The talk to the devil é: Satanás, is Satan. estou falando com você. I'm talking to you. Sai da minha casa. Leave my house. Sai do meu casamento. Leave my marriage. Sai da minha vida. Leave my life. Sai dos meus filhos. Leave my kids. Sai do meu dinheiro. Leave my money. Eu não aceito mais. I do not accept Eu tenho que anymore. falar com o I have to demônio give him orders. e dar ordem ao demônio I gotta give the demons que orders. saia da minha vida, So they will leave my life. que saia da minha casa. That they will leave my house. Uma vez uma pessoa na minha igreja One time, this one person from my church falou para mim: told me, pastor, vai lá em casa. Pastor, come to my house. O diabo tá solto lá em The casa. devil is free in my house. Aí eu perguntei: And I asked him, quem soltou o diabo da sua casa? who freed him? Porque o diabo só tá solto Because he's only free se alguém if soltou. somebody freed him. Quem soltou? Who freed him? Ah, Uh, brigas fights, e arguments, vendo que não deve na televisão watching what I shouldn't be watching. e TV, gritarias and screaming. e o diabo entra. And the devil, he Falei: comes in. você pode expulsar esse demônio. And I told her, you could expel this demon. Mude a sua forma de viver, Change the way you're living. feche as brechas Close the gaps. e ordena aos demônios And tell the demons que saiam no nome de to leave in Jesus. the name of Jesus. Ó, uma das experiências que eu tive. One of the experiences I had. Minha primeira filha tinha meses de nascida My firstborn, she had only a few months, e ela uma noite inteira não dormia. and she wasn't sleeping the whole E a night. gente deu mamadeira, And we gave her fez bottle. tudo que tinha que We did fazer. everything that we could do. E ela não parava de chorar. And she wouldn't stop crying. Segunda noite, Second night, a mesma coisa. same thing. Na terceira noite, Third night, falei: Deus, não é possível. I asked God, I was like, God, it's not possible. What's E aí going on? veio na minha cabeça: And then in my head, será que isso é opressão maligna? I started thinking, is this? Peguei minha demons? filha So I grabbed my daughter. na terceira noite, In the third night, coloquei ela no berço, I put her in her crib. fechei a porta do quarto dela I closed the door for her room. e eu falei assim: And I said, se o que a minha filha está sentindo if what my daughter is feeling, e ela and she was screaming, se o que ela está sentindo if what she's feeling não é natural, is not natural, é espiritual, is spiritual, se de alguma forma demônios entraram na minha if casa in any way demons came into my e estão house perturbando a minha filha, and they're bothering my eu daughter, dou uma ordem agora I give you an order now. no nome de Jesus, In the name of Jesus, porque ele me deu autoridade because he gave e me eu te authority, ordeno: and I order sai da minha filha, leave from my do daughter, quarto, from her room, da minha from casa, my house. eu te repreendo e te expulso agora em nome I de expel you Jesus. now in the name of Jesus. A minha filha parou de chorar. And my daughter stopped crying. Dormiu,
she slept, e paz. and it was peace. Toda vez que uma criança chora é demônio, Every time that a kid cries demons? a maioria das vezes não é demônio. Most of the time it's not. Mas naquela situação But that day, era it demônio. was. Jejum e oração, Fasting and prayer, e os demônios têm que sair. and the demons, they have to leave. Muitas pessoas estão sofrendo A lot of people are suffering, e o motivo and the reason é um why demônio. is a demon. E se você não ora sobre isso, And if you don't pray about não jejua if you don't fast, e não faz guerra and espiritual, if you don't go into está spiritual sofrendo warfare, sem necessidade. you're suffering with no need. Terceira razão. Third reason Será que o que a gente está passando é uma provação? is what we're going through. Is it God testing us? Qual é o objetivo de uma provação, de uma prova? What is the goal for a test? Why do we go through tests? O objetivo de uma prova é você ser aprovado. The goal for a test is for you to be approved. E qual é a minha atitude diante de um sofrimento para não ser reprovado? And what's my attitude when I'm going through something for me not to be reproved? É não murmurar, não falar besteira It's to not complain, not to say dumb things durante o momento que você está passando por um sofrimento. while I'm going through the suffering. Você tem que decidir se você será como Jó ou como a mulher de Jó. You gotta decide if you're gonna be like Job or if you're gonna be like his wife. Você tem que decidir que espírito você vai passar para a sua família. You gotta decide what type of energy you're gonna give to your family. A Bíblia diz que Jó estava sentado em cinzas, The Bible will say that Job was sitting in ashes, sofrendo, suffering. se raspando, He was scraping himself, e a mulher disse para ele: and his wife told him, você ainda conserva a sua integridade, "You still, sua sanidade? you still follow God. You still." Ela disse: amaldiçoa a Deus e morre. And she tells him, "Curse your God and die." Mas ele respondeu: But he answered, você está louca. "You're crazy." Olha o que esse homem disse. Look at what he says. Será que eu e você temos capacidade de falar Do you isso? think me and you would have said Temos that? recebido o bem de Deus. We have received good from God. Não receberíamos o mal? We would not receive the bad. Se o mal veio If bad e came veio de Deus, and it came from God, como uma provação, like a test, eu recebo. I receive it. E a Bíblia diz: And the Bible says, em tudo isto, through all of this, não pecou Jó com seus lábios. Job did not sin with his lips. Se na hora de uma situação difícil na sua vida, If in the times of trouble in your de life, sofrimento, of suffering, você gritar com you Deus, scream at God, se você apontar o dedo para you Deus, point at God, se você murmurar, if you complain, automaticamente você será reprovado. automatically you are not approved. E se você for reprovado, And if you're not approved, significa uma coisa: it means something. que você vai passar por aquilo de novo. You're going through that test again. Em outro momento, In another moment, de uma outra in forma, another way, mas você vai passar. but you will go through E that. se você não for aprovado, And if you're not approved, você vai ficar repetindo essa prova. you're going to be going over and over. Então tome uma decisão agora. So make a decision right now. Independente do que acontecer na sua vida. Independent of what happens in your life, Não murmure. do not complain. Não seja como a mulher de Jó. Don't be like Job's wife. Ah, também não quero esse Deus. Oh, I don't want this God. Que Deus é What esse? kind of God is this? Por que Deus? Why God? Esse porquê não. Se for um That porquê kind of humilde, why now? um If porquê it's a humilde, humble questioning, Deus, por que eu estou passando por isso? God, Eu why quero am I going entender, through eu quero this? I aprender, want to understand, mas I um want to learn, porquê Deus, but that type of isso why vai só piorar a sua will situação. only make the situation worse. Outra coisa, quando você vê alguém sofrendo, When you see somebody suffering, é uma dica que eu quero te dar. it's a tip I want to give you. Não julgue. Don't judge. Os discípulos perguntaram para Jesus: The disciples, they asked Jesus, Mestre, quem pecou para esse homem nascer cego, ele ou seus pais? Rabbi, who sinned so that this man will be born blind, him or his parents? E a resposta de Jesus foi: nem ele nem os pais pecaram. And his answer was not him and not his parents. E olha o que ele disse: isso aconteceu para manifestar as obras de Deus. He said, this happened so that we can manifest the works of God. Gente, quando eu passei pelo sofrimento, When I went through suffering, eu vivi o que você já ouviu pessoas falarem. I went through what you've heard that people went through. Pessoas que você esperava que fossem te dar apoio, ajuda, People that you expected that they would give you help, they would support you, sumiram. they disappeared. Nunca até hoje perguntaram nada.
They never, not to this day, they have asked anything. Pessoas que você nunca esperava People that you never expected, apareceram, they showed up, ajudaram. they helped. Teve uma pastora There was this pastor que a gente teve relacionamento com ela há quase 30 anos atrás. that our relationship with her was almost 30 years ago. Éramos amigos, We were friends, mas mudamos de cidade, but we moved away, perdemos o contato lost contact, e a gente se falava pouquíssimo. and we barely spoke. Em 30 anos a gente se encontrou 3 In vezes. 30 years, we got together like 3 times. Mas quando ela soube que a minha esposa estava com câncer, But when she found out that my wife had cancer, ela encontrou o nosso contato, she found our contact, ligou para minha esposa called my wife, e por 30 and dias for 30 days, ela mandava uma mensagem para minha esposa todos os she dias. sent my wife texts. Orava every pela single minha day. esposa pelo WhatsApp todos os She dias. prayed through WhatsApp for my wife. Jejuou Every pela minha esposa. day. She fasted for my wife. Porque nesse momento do sofrimento, Because in this moment of suffering, tem pessoas que julgam você. some people they judge you. Ah, eles devem estar em Oh, pecado. they're probably sinning. Não é possível que está acontecendo tanta coisa e There's eles não no estão way- fazendo alguma coisa There's errada. no way that so many things are happening and they're not Então, doing anything wrong. pessoas te julgam, So people judge you. pessoas se afastam, People get away from you. pessoas não têm sabedoria. People they're not wise. Teve gente que quando soube que a minha esposa estava com câncer, Some people when they found out that my wife had não cancer, conseguia ter a reação correta. they couldn't have the right reaction. Já é horrível receber uma notícia dessa. It's horrible receiving that kind of news. Aí chegava gente perto dela, And some people will come to her and they just start crying. tipo assim, você vai morrer. It's like, oh, you're gonna die. Quando você perceber que alguém está sofrendo, When you see that somebody's suffering, não seja como os amigos de Jó, don't be like Job's friends que ficaram julgando that started to judge him e falando and coisas. saying things. Seja uma bênção. Be a blessing. Não, quando você vê que alguém está sofrendo, When you see that somebody's suffering, deixa eu dar uma dica para let me vocês. give you an advice. Alguém da família morreu, Somebody died in the alguém family. colocou na internet que está passando por uma doença muito grave. Somebody posted online that they're going through something. A nossa very tendência hard. é fazer uma pergunta que não é inteligente. Our tendency is usually to ask something that's not smart. A gente às vezes manda uma mensagem, liga para a pessoa We'll send them a message, we'll call them, e fala assim: and we'll say, como você está? how are you doing? Como você acha que está uma pessoa que acabou de perder alguém? How do you think somebody who just lost somebody is doing? Como você acha que está uma pessoa que acabou de receber a notícia que está com câncer? How do you think somebody who just got the news that they have Que cancer, lógica how do you tem think essa they're doing? pergunta, como você está? What sense does it make to ask that question? How É are you óbvio que a pessoa não está bem. doing? It's obvious that the person is not well. Mas ninguém quer falar, eu estou mal. But nobody wants to say, I'm not doing well. Então, a partir desse momento, So from that moment on, sempre que eu encontro alguém que está passando uma situação difícil, every time that I meet with somebody that's going through something hard, eu não faço perguntas. I don't ask them questions. Eu faço afirmações. I make statements. E tenho atitudes práticas. And I have practical attitudes. Outra pergunta que as pessoas fazem quando você está com problema: Another question that people ask when you're going through something hard. posso fazer alguma coisa por você? Is there anything that I could do for you? Claro que pode. Of course you can. Então faça, não pergunte. So do, don't ask. Então, quando eu vejo. Tem um casal de pastor da nossa igreja, There's this couple, these pastors in our church. ela foi internada. She was admitted to the hospital. Ela ia fazer uma cirurgia. She was going to do a surgery. É um casal que é de uma igreja longe da gente. It's a couple from a church that's far away from us. E deu um problema And she had an issue. e ela teve que passar uma semana num quarto de hospital a And mais. she had to go an extra week in the hospital bed. E eles não estavam preparados financeiramente para isso. And they were not financially prepared for this. Então eu não mandei uma mensagem perguntando: você precisa de alguma coisa? And so I didn't send them a text asking them, do you need anything? Como você está? How are you doing? Essas coisas não são inteligentes. Those kind of questions, they're not O smart. que eu fiz? What did I do? Eu mandei uma mensagem: I sent them a message. você vai vencer, You're gonna get Deus vai te through dar this. vitória, God will give you victory. creia na saúde. Believe in health. Nessa hora as pessoas precisam de uma palavra de fé. In these times, people need a word of faith. E depois que eu liberei uma palavra de vitória, de bênção, And after I gave them a word of victory, of blessing, porque nós somos chamados para dar boas novas e não
palavras ruins. Because we're called to bring good news and not bad news. Quando eu terminei de liberar toda a palavra de bênção para ela, no nome de Jesus, dando esperança para ela, When I finished giving them all those words of blessing, eu mandei uma mensagem para o marido dela. I sent her husband. Me a passa o message. seu Zelle, que lá no Brasil é o Pix. Send me your Zelle. In Brazil they call it Pix. Eu quero mandar uma oferta para você. I want to send you an offering. Não é, você está precisando de alguma coisa. It's not. Do you need something? Quando a minha esposa ficou com câncer, When my wife went through cancer, eu não pude viajar. I wasn't able to travel. Eu não pude vender livro. I wasn't able to sell my Eu não books. pude trabalhar. I wasn't able to work. E é lógico que eu precisava de And dinheiro. of course I needed money. Então, quem era meu amigo de verdade, And so the ones that were really e my graças a Deus isso aconteceu e me salvou a vida, friends, and thank God this happened and it saved my life. perguntou para mim qual era o meu Pix They asked me, what's your Zelle? e mandou ofertas And they sent offerings. para a gente passar aquele momento. So we could go through that moment. Mas como eu disse, pessoas sumiram. But like I said, other people, they just disappeared. Mas sabe qual foi a minha experiência nesse tempo? But you know what was my experience in Eu this time? eu descobri quem era meu amigo I found out who truly was my friend. e alguns amigos se tornaram mais chegados do que um irmão. And some friends, they became closer than brothers. Porque fizeram coisas que eu não tenho como nunca mais esquecer. Because they did things that I would never forget. Então, querido, quando você vê alguém passando uma dificuldade, So when you see somebody going through something, não julgue essa pessoa. don't judge that person. Ajude essa pessoa. Help that person. Não interessa porque ela está passando aquilo. It doesn't matter why they're going Deus through vai tratar com ela. it. God will treat them. God A will take sua care of them. parte Your part é liberar uma palavra de fé, is to give them a word of faith, de esperança of hope, e fazer alguma coisa. and do something. Não pergunte. Don't ask. Faça. Do. Abençoe. Bless. Deus vai te dirigir para abençoar essa pessoa. God will bring you to bless this person. Agora eu quero terminar dizendo para você And I want to finish telling you que você precisa se lembrar o que a Bíblia diz. that you need to remember what the Bible says. A Bíblia diz que você vai ver a diferença The Bible says you will see the difference entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. between the ones who serve God and the ones who don't serve Todo God. mundo vai passar por sofrimento na vida. Everybody will go through suffering in their life. Não existe um ser humano na terra que não passe por sofrimento. There's not one person on earth that won't go through suffering. Agora a Bíblia diz que tem diferença But the Bible says that there's a difference entre quem anda com Deus e quem não anda com Deus. between the ones who walk with God and the ones who don't walk Você with sabe o que o salmista diz? God. Do you know what the writer of Psalms E says? essa é a minha experiência. And that's my experience. Foi bom para mim passar pelo sofrimento. He says, it was good for me to go through suffering. Por que foi bom? Why was it good? Eu cresci, Because I grew, eu aprendi I learned, e mais do que isso, and more than that, eu não sei você, I don't know about you, mas eu vim para Jesus but I came to não Christ. foi pelo amor, It wasn't because of love. foi pela dor. It was because of Foi pain. o sofrimento que me trouxe para It was the Deus. suffering that brought me to God. Então, se o sofrimento And so if suffering me fez conhecer Jesus made me get to know e Jesus ter o meu nome escrito no livro da vida and have my name written in the e book me of dar life eternidade com Ele no céu, and give me eternity with him in foi heaven, bom ter passado pelo it was sofrimento. good to go through that suffering. É isso que a Bíblia está dizendo. That's what the Bible is saying. Foi-me bom ter passado pelo It was sofrimento. good for me to go through suffering. E a Bíblia diz que se você resistir firme na fé, And the Bible says that if you're firm in your faith, você vai vencer. you will get victory. Então, o que eu posso dizer para você depois de 2 anos desse sofrimento, 1 ano e 8 meses desse sofrimento, And so what I could tell you after 1 year and 8 months of this suffering, seja forte e corajoso, be strong and courageous, porque vai passar. because you'll go over this. Todo momento difícil passa. Every hard moment E eu it quero finishes. profetizar. And I want to prophesy. Dias bons e maravilhosos estão chegando. Good and wonderful days are coming Para você e sua família. for you and your family. Dia de riso, Days of laughter, de festa, party, de alívio of relief, e de alegria na sua casa. and of happiness in your life. Dias de milagre e provisão estão logo ali na Days frente. of miracles and provisions. Ele te ajuda no dia mau He helps you in the hard days, e ele traz de volta o dia bom. and he brings back the good days. E eu termino dizendo And I finish que telling you existem sofrimentos that there are sufferings que são para a glória de Deus. that are for the glory Você of God. acredita Do nisso? you believe that? Vou te contar o que aconteceu. I'll tell you a story of what happened. Minha esposa está curada, My wife, she's cured. meu neto tem saúde, My grandson is healthy. minha neta não teve nenhuma sequela do AVC My granddaughter, she has no remaining problems. e o meu filho está curado. And my son, he's healed. E a gente estava há 2 meses And atrás 2 months ago,
todos numa cafeteria, We were all in a cafe lá nas Dolomitas, na Itália. in Italy. Dolomitas. Dolomitas, um dos lugares mais lindos que eu já fui no mundo. One of the most beautiful places I've been to in the earth. E eu via lá minha esposa, meus filhos, todo mundo saudável, And I saw my wife, my kids, everybody healthy, meus netos, my grandkids, e eu fiquei muito and I emocionado. was very happy. Eu chorei muito. And I cried a lot. E dentro da minha alma And inside my soul, vinha uma palavra: a word came. vale a pena. It's worth it. Vale a pena servir a Deus. It's worth serving God. Vale a pena andar com It's Deus. worth walking with God. Vale a pena ser fiel. It's worth being faithful. Vale a pena. It's worth it. E quando eu falei para vocês aqui And when I told you here que a minha filha está curada, minha esposa está curada, that my wife is healed, que os meus netos estão curados, that my grandkids are que o healed, meu filho está curado, that my son is healed, teve gente que soltou uma expressão. and some people they said an expression. Qual foi a expressão que saiu da sua boca? Glória a Deus. Glory to God. Porque tem coisas Because some things que vão acontecer that would happen, para depois a gente dizer: so we could say later on, glória a Glory to Deus. Vencemos we won e vamos vencer. and we will win. Amém? Amen. Dias bons Deus tem para você. God has good days for you. Vamos fazer uma oração? Let's pray. Fica de pé no seu lugar. If you could stand. Se você não tinha resposta dessa pergunta, If you did not have the answer to this question, saiba, no. o sofrimento neste mundo existe Suffering exists in this world porque o pecado entrou neste mundo. because sin came into the world. Não significa que você está sofrendo porque você pecou, That doesn't mean that you're suffering because you sinned, mas o sofrimento entrou but suffering came into the quando o world pecado entrou. when sin came into the Por world. isso Jesus nunca mentiu para nós. And that's why Jesus never lied to us. Ele disse: no mundo vocês vão passar He aflições. says, in the world you will have trouble. Mas não parou aí. But he didn't stop there. Tenha bom ânimo. He says, have good Ele faith. disse: eu venci I overcame. e vocês vão vencer também. You will also overcome. Nós vamos vencer We will overcome se a gente não murmurar. if we do not complain. Então, feche seus olhos. Close your eyes. Oferece uma resposta para Deus. Give God an answer. Talvez você diga: pastor, eu não estou passando nada de problema. Maybe you're saying this morning, Graças I'm a not going through Deus, anything. está tudo ótimo lá em casa. Thank God everything is great in my house. Glória a Deus por isso. Glory to God for that. Que o Senhor conserve isso por muito tempo. If God will, I pray that God will keep that way. Mas se o sofrimento vier, But if suffering comes, lembre-se dessa palavra. remember this word E saiba como fazer and know how to do e o que fazer. and what to do. Fale com Deus agora.